Super Interessante Coleções, o corpo humano. É mais sensível do que qualquer câmera. É tão individual quanto uma impressão digital. Pode revelar suas emoções secretas e, de fato, faz parte de seu cérebro. Este extraordinário órgão não só vê, mas também dá sentido ao mundo que nos cerca. Viaje agora com os olhos de uma artista plástica pela visão, em Super Interessante Coleções, o corpo humano. O corpo humano, a visão, janelas para o mundo. Toda manhã, os raios solares penetram nosso mundo, enchendo-o de luz. Como a maioria dos seres vivos, você é dotado de olhos e utiliza essa luz para entender o mundo ao seu redor. Quando você olha para uma cena ou um objeto, você é capaz de interpretá-lo rapidamente, por mais confuso ou complicado que seja. Você vê 4 objetos aqui? Um em cada canto da imagem? É claro que não. Evidentemente, é uma face humana atrás de uma janela. Caroline, nossa artista, usará essa habilidade quando começar a pintar. Mas Guy, que faz filmes, tem de usar uma câmera, e a câmera não pode interpretar nada. Ela só pode capturar uma imagem. Achamos que vemos imagens como uma câmera, mas os olhos e o cérebro estão fazendo algo muito mais complicado. Uma câmera grava cada detalhe, incluindo todas as mudanças de luminosidade. Mas os olhos humanos concentram-se apenas no que é importante. Por exemplo, a cor de uma laranja parece sempre a mesma. Na realidade, nossos olhos e cérebro identificam a cor laranja sob diferentes condições de luz. Você reconhece uma banana em parte por sua cor, em parte por sua forma. Se você desenhar uma tigela de frutas, procurará margens, formas, texturas e sombras. Você primeiro visualiza, depois analisa uma cena com todas as suas características. Uma câmera não pode fazer isso. Enquanto Guy grava seu vídeo sobre a maneira de uma pintora trabalhar, sua câmera simplesmente capta a imagem em uma fita. Os nossos olhos é que farão a análise final. Como artista talentosa, Caroline tem um olho aguçado para a composição. O cérebro e os olhos dela sempre trabalham juntos para ver e interpretar o mundo. E é também por meio dos olhos de Caroline que muitas vezes as outras pessoas percebem a sua personalidade. Nossos olhos são uma janela para nossa inteligência, nossa consciência. Muitos dizem que é a janela da alma. Eles certamente revelam o foco de atenção de Caroline, mas também mostram quando ela está cansada ou distraída. Eles exprimem nossas emoções, nossos sentimentos de alegria, de raiva ou tristeza. Há algo errado? Bem, não nesse caso. É só o pai dela cortando cebola na cozinha. Contra irritações ou invasões, nossos olhos têm várias linhas de defesa. As pálpebras piscam para fechá-los. Os cílios retêm a sujeira antes que ela os penetre. Se algo do mundo exterior alcança os olhos, o passo seguinte é a lágrima que os limpa.
Produzidas por glândulas situadas nos cantos das pálpebras, as lágrimas fluem por toda a vida, fornecendo umidade e lubrificação ao olho. Outras glândulas na pálpebra inferior produzem óleo. Esse líquido especial forma uma camada fina e suave que protege toda a superfície do olho. Além de lubrificar e carregar as sujeiras, ele contém células de defesa e anticorpos. Nossas lágrimas raramente transbordam. Em vez disso, este pequeno rio varre células mortas, sujeira e até pequenos pelos em direção ao canto interno do olho, onde se abre um buraco minúsculo que drena tudo para o interior do nariz. Você pisca por dia o equivalente a meia hora de olhos fechados. Caroline, satisfeita com seu esboço, passará agora para a tinta a óleo. Quanto mais ela se concentra, menos ela pisca. Todo olho é uma bola com 1 polegada de diâmetro e 9 gramas de peso. Sua rotação é comandada por uma combinação de 6 músculos. O complexo processo da visão começa aqui. A luz penetra o olho através de uma janela transparente no globo ocular, a córnea. Sua superfície saliente dirige a luz para um foco dentro do olho. A córnea é uma espécie de para-brisas equipado com sensores de dor para proteger este órgão frágil. É formado por 3 camadas principais. A região central é muito fina e elástica, apresentando poucas células que se renovam constantemente. Novas células crescem no interior e, em 1 semana, atingem a superfície. Aqui, as velhas células soltam-se e, ainda vivas, são levadas pela corrente de lágrimas. Para focar com precisão, a superfície da córnea deve estar totalmente lisa. Para corrigir qualquer irregularidade na camada externa das células, a película oleosa das lágrimas garante um bom acabamento. Pequenos vasos sanguíneos suprem o branco de nossos olhos com oxigênio e alimento e param abruptamente no canto da córnea. Assim, temos uma janela transparente para o mundo exterior. Atrás da córnea, você encontra a maior atração do olho, a íris. Seu nome vem da deusa do arco-íris por apresentar grande variedade de cores, desde o azul claro até o marrom escuro. As cores são herdadas e não afetam o modo como o olho trabalha. A íris é uma marca de identidade com padrões de linhas e manchas tão pessoais quanto uma impressão digital. Aos olhos de um microscópio, a íris é uma obra de arte moderna. Fibras brancas e conjuntivas ligam as células coloridas a pequenos músculos que regulam o diâmetro da pupila. Ela aumenta quando está escuro e diminui quando a luz é brilhante. As emoções também podem influenciar a pupila. Ela fica imensa quando estamos apaixonados. Olhando através de uma pupila dilatada, apenas parte da visão fica nítida. Ao acender uma luz, a pupila diminui de diâmetro e os objetos no campo visual tornam-se focados. A íris é envolta por um fluido claro.
Produzido por glândulas situadas atrás da íris, ele flui o tempo todo para alimentar partes do olho que não têm suprimento direto de sangue. O fluido corre através da pupila para banhar o interior da córnea. Atrás da íris, ele lava a lente do olho, o cristalino. Visto de dentro do olho, olhando para o exterior, está o cristalino, fino, amarelado, preso por fibras como uma roda. Todo cristalino é envolto por um anel muscular. E esse músculo pode se comprimir e alterar sua forma, regulando o foco. O cristalino se torna mais curvo e espesso quando você foca de perto algum objeto. Infelizmente, a perfeição deste mecanismo não costuma durar a vida toda. Quando envelhecemos, as células no interior do cristalino começam a morrer. Congestionado por camadas mortas e inflexíveis, ele endurece. Depois dos 45 anos, muitos de nós temos dificuldades em focar objetos próximos. What's next? I'm just putting in the shadows here, just to give some form. What do you use for that? Payne's Grey and mauve. O pai de Caroline tem mais de 45 anos. Put some glasses on. Okay, so it's mauve, blue shade it says, right, okay, blue shade. You can see the picture better now too. Caroline ainda é jovem, não tem dificuldades em focar a sua pintura. Assim como o líquido na garrafa direciona a luz, os olhos dela cheios de fluido fazem o mesmo. Quando ela olha para um objeto, a luz se dirige para o olho, passando pela córnea, pelo cristalino e por uma gelatina transparente, focando-se na retina. Trabalhando sua pintura, Caroline não tem consciência desse estranho fenômeno. A imagem chega invertida na retina. Lá, o estímulo luminoso é transformado em impulso elétrico que é levado pelos nervos ópticos até o cérebro, encarregado de reconhecer o objetivo visto. A retina ocupa 2/3 do globo ocular. Quando examinamos um corte desta camada, é como se alguém tivesse bagunçado os circuitos. A luz tende a atravessar uma densa parede de células nervosas antes de atingir os sensores. Estas são as células que fazem a diferença entre a visão e a cegueira. O número de receptores de luz que você tem em seus olhos é maior do que o número de habitantes dos Estados Unidos, 270 milhões. Há 2 tipos de receptores na retina. A maioria é feita de células longas, finas, que veem bem em luz fraca, mas só podem detectar imagens em preto e branco. O outro tipo de receptor são células pontudas chamadas cones. Elas registram cores, mas trabalham melhor com luz forte. No centro da retina há uma região escura. No meio dela, o microscópio revela uma cratera. Esse pequeno buraco é coberto exclusivamente com cones, e a parede de células nervosas que os cobre é mais fina. Neste buraco, a luz penetra mais facilmente a retina e os cones no fundo podem detectar os menores detalhes de uma cena. Sem pensar nisso, Caroline mantém o pincel próximo ao centro de sua visão para que a imagem caia no buraco coberto de cones. Assim, sua vista é mais aguçada no centro e meio imprecisa em volta. O centro sensitivo da retina é frágil. A luz intensa do sol poderia queimar todas essas células. Ainda assim, a visão se desenvolveu para usar a luz solar, para ver o sol e todas as cores do arco-íris. O que você vê é luz refletida. De um limão, só a luz amarela é refletida nos cones dos seus olhos. Por isso a fruta parece amarela. O olho humano pode distinguir milhares de cores, apesar de termos apenas 3 tipos diferentes de cones para cobrir todas elas. Um é sensível a toda uma gama de cores, incluindo o vermelho.
Um segundo tipo centra-se no verde, enquanto o terceiro é especializado no azul. Assim como 3 tintas básicas podem ser misturadas, criando um número quase ilimitado de cores, as células nervosas na retina misturam os sinais dos 3 tipos de cones para dar a ilusão de outras cores. Apenas no centro da retina é que há muitos cones. Indo para a borda da retina, os detectores de luz fraca, os bastonetes, assumem. Neste corte, os cones são superados em muito pelos bastonetes cegos de cor. Por isso, as bordas de nossa visão veem o mundo de um jeito nebuloso. Nessa parte há menos cores também. Tudo na visão depende de reações químicas no interior dos cones e dos bastonetes. A reação mais importante acontece quando a luz bate numa molécula de cor púrpura. Ela absorve a energia da luz e a branqueia, assim como um filme exposto à luz em uma câmera. O olho salta de lugar, evitando com que as células fiquem superexpostas. Diferente do filme, a púrpura visual pode ser reciclada e reutilizada. O olho nunca fixa por muito tempo um mesmo ponto. Talvez por isso a técnica de corte de cenas de filmes funcione tão bem. Ela repete o que nossos olhos fazem na vida real. Mas o que a câmera faz com facilidade, girando a uma velocidade constante através de uma cena, é impossível para o olho humano. Este deve fixar e analisar uma série de pontos ao longo da linha. Mas ao focar um objeto em movimento, como o pincel, o olho rastreia suavemente. Dentro do olho, bastonetes e cones transformam a luz em sinais elétricos que fluem através de uma rede de nervos. Mas todos esses nervos são mais do que apenas fios carregando mensagens ao cérebro. Como uma vasta rede de computadores, eles analisam os sinais para determinar onde estão as linhas e as bordas do que vemos. O nervo óptico contém cerca de 1 milhão de fibras. Veja agora onde a retina encontra o nervo óptico. Para abrir caminho para todas essas fibras, existe uma pequena região na retina em que falta a camada de bastonetes e cones. É o chamado ponto cego, que deixa um vazio em nossa visão do mundo, como descobrirá Caroline. Feche um olho, olhe para um dedo e mova outro em sua direção. Há um lugar em que a ponta desaparece. Sua imagem foi projetada para o ponto cego. É realmente cego, não é fácil encontrá-lo. Olhando fixamente para o campo com um olho, o ponto cego sempre estará ali. Não o vemos porque uma função especial de nosso cérebro, como um programa de computador, sempre adivinha o que há nesse buraco, preenchendo-o. Outras funções no cérebro ajudam a medir velocidade e distância. Como todo animal que caça, desenvolvemos nossos olhos na frente da cabeça. Aqui os olhos de Caroline vesgam para mostrar a ela a distância do pincel. As distâncias nesta pintura são ilusórias. Ela é plana, mas nossos olhos podem ver 3 dimensões. A câmera revela como. Enquanto se move,
captura diferentes pontos de vista, da direita e da esquerda. Nossos olhos também passam ao cérebro duas imagens, mas este tem um programa que as combina. No lugar dessa mistura, achamos que vemos uma imagem em 3 dimensões. Assim, Caroline pode direcionar seus olhos e sua atenção à pintura. Os sinais elétricos que ativam esses programas traçam seus tortuosos caminhos através do olho até a parte de trás do cérebro, onde percebemos a visão. Mas enquanto os sinais se separam e se combinam, eles se parecem cada vez menos com a pintura que ela acredita ver. O cérebro seleciona os componentes da cena. Ela vê formas complexas, cores sutis, e deve ver e guiar o movimento de suas mãos em resposta a esses sinais. Uma parte do seu cérebro analisa a imagem e seleciona linhas e margens. Os sinais movem-se para uma segunda região que interpreta cores e movem-se de novo para detectar movimento, dando a cada estágio um maior sentido ao mundo exterior. Com tanta complexidade, o cérebro pode enlouquecer. Obviamente, isto é um triângulo equilátero branco. Não, na verdade, não passa de uma ilusão óptica. Olhe para ele do ponto de vista de Caroline. Os lados sequer são iguais. E o que é isto? Parece uma tranquila casa de campo. Na verdade, são apenas linhas no papel. Seu cérebro forneceu a interpretação. Isto é um vaso ou são 2 rostos? Você está diante de uma ilusão óptica quando há mais de um modo de interpretar o que o cérebro vê. Mas esses momentos de confusão são um pequeno preço por todas as vezes em que o cérebro acerta tudo. Aqui, a câmera apenas grava um objeto branco mudando de posição e tamanho. Nosso cérebro vê um cavalo em nossa direção. Nosso computador cerebral faz com que as cores permaneçam sempre iguais, mesmo se a luz mudar drasticamente. A câmera enfatiza as mudanças reais, enquanto o olho e o cérebro insistem que o laranja é sempre laranja. Vimos que a percepção visual envolve sinais elétricos que passam por diferentes partes do cérebro. Registramos cor e luminosidade, detectamos movimento, identificamos formas e avaliamos distância, velocidade e tamanho. Vemos em 3 dimensões quando a retina separa a imagem em 2. O cérebro preenche o ponto cego e limpa o quadro. Quase num piscar de olhos, ele cria o que acreditamos ver. That it? E nossa artista sabe com absoluta certeza quando terminou de criar a ilusão da fruta. Diferente da lente da câmera, nossos olhos veem o mutável mundo à nossa volta por meio de um filtro de aprendizado, julgamento, conhecimento, memória e experiência. Dizem que a câmera nunca mente, mas talvez o olho o faça. Os olhos dizem mais do que precisamos para saber sobre o mundo que nos cerca. Okay, out it comes. Talvez a maior parte da visão seja ilusão.